E vamos dar sequência ao nosso carnaval do concurseiro. Mas ó, deixamos Salvador, já não estamos mais em Salvador, porém nós já curtimos muito Salvador, saímos no bloquinho lá, curtimos o mar, o bloco da Ivete, foi muito bacana. E nós viemos para onde? Para onde? Para o Rio de Janeiro, mais precisamente para a Marquês de Sapucaí, para a gente curtir um pouquinho agora o desfile das escolas de samba, né? Então a gente deixou Salvador, viemos para o Rio de Janeiro e nós vamos sair daqui a pouquinho na escola Unidos da Aprovação. Dá uma olhadinha aí, ó. Nós estamos literalmente no meio da Marquês de Sapucaí. E eu já vim até, ó, arrumadinha aqui pra gente curtir o carnaval, entrar no clima mesmo, dar uma volta aí, né? No carnaval pelo Brasil. E, pessoal, nossa segunda aula do Carnaval do Concurseiro, agora no Rio de Janeiro, trata de um assunto que, primeiro, campeão de prova. Segundo, campeão de dúvidas. Terceiro, campeão de professora Socorro, pelo amor de Deus, me ajude, como que eu faço para memorizar esse assunto? Que é a memorização das infrações disciplinares previstas na Lei Complementar 840. E a gente sabe que a Lei 840 ela tem um regime disciplinar e dentro desse regime disciplinar vai definir quais condutas o servidor, ao cometer, irá incidir numa infração leve, média ou grave. Então, assim, a grande dúvida é como memorizar essas infrações, professora. Como é que eu vou saber que é leve, que é média, que é grave? Gente, você é campeão de prova no meu Instagram. Acho que bomba aí essa dúvida. Portanto, nós iremos hoje curtir o Carnaval do Concurseiro no Rio de Janeiro e com as infrações, tá? E esse assunto é um assunto que a gente vai encontrar basicamente em todas as provas que foram cobradas Lei 840 de 2019 para cá. Ou tem uma questão sobre o assunto inteira, ou tem uma alternativa lá dentre as questões, os itens de múltipla escolha que trata desse assunto. Então é de extrema relevância a gente memorizar ou pelo menos saber como acertar a questão quando se trata dessas infrações leves, médias e graves. E tem mais um detalhe, né? Porque além dessa classificação entre leves, médias e graves, a lei ainda faz uma subclassificação das médias e das graves em médias do grupo um, médias do grupo 2, graves do grupo 1 e graves do grupo 2. Então a gente vai trabalhar esse assunto nesse momento. Lembrando, pessoal, que esta aula é apenas sobre as infrações, tá bom? Cada uma delas vai ter a respectiva penalidade. E a gente vai falar numa outra aula, numa outra passagem aqui do nosso Carnaval do Concurseiro sobre essas penalidades, como é que elas são aplicadas, como elas, quais são as características dela. Nesse momento, a gente vai trabalhar apenas com a identificação de quando vai ser uma infração leve, média do grupo um, média do grupo 2, grave do grupo um, grave do grupo 2, beleza? Cobradaço em prova esse assunto. Vou entrar no nosso material para a gente começar a visualizar essas infrações. Ok, então vamos lá. Tá aqui, ó. Lei Complementar 840/2011, né? Infrações, como memorizar. E, pessoal, já iniciando o nosso estudo, a gente sabe que numa escala, né, de gradação, a gente começa com as infrações leves, elas estão previstas lá no artigo 190, e aqui nós temos as leves. Então, começa no inciso 1, e aí nós temos descumprir o dever funcional, retirar sem prévia anuência, e aí nós temos uma listinha, veja bem, que vai aqui, ó, até o inciso 15. Então, são 15 infrações disciplinares leves. Aí, avançando, a gente entra nas infrações médias. E as médias começam, vamos botar aqui, ó, artigo 190, não sei se vai dar para ver, fala das médias do grupo, aliás, 191, 190 eram as leves, médias do grupo 1, 192, médias do grupo 2, combinado? Então tá aqui, tabelinha do lado, infrações média 1, média 2, e depois a gente avança no artigo 193 para as graves do grupo 1 e 194 graves do grupo 2. Então, deixa aqui, ó, 194. E você vai ver que é uma lista um pouquinho extensa, né? Tá vendo aqui que começa nesta página e depois se estende para uma outra, beleza? E aí vem aquele grande problema. Como memorizar esse tanto de infração? Como que eu vou acertar isso aqui na minha prova, beleza? E, pessoal, óbvio que nesse caso a gente utiliza algumas técnicas e uns macetezinhos para poder acertar
ou pelo menos para facilitar você começar a memorizar. Mas lembre-se que tudo depende de você estar sempre revendo, fazendo questões, exercitando sua mente para não deixar esquecer, tá? E vou te dar uma dica que eu acho que vai servir não só para quando você for estudar essa lei, mas para outras que o assunto seja mais ou menos sobre isso. Memorize sempre as médias. Comece pelas médias. Sempre memorize as médias. Eu repeti isso tantas vezes em sala de aula. E foi bingo, dito e feito. Toda vez que tem uma questão de prova, a probabilidade do examinador colocar a média é gigantesca. Então você comece pelas médias. E aí o que eu vou falar vai parecer meio bobo, tá? Mas você vai entender mais à frente. Porque, primeiro, a probabilidade de cair é muito grande. E depois que você memoriza as médias, que se depara com uma questão, que você lê ela e que você vê, não, não é média, porque as médias eu já decorei. Aí só sobra, obviamente, ser leve ou grave. Vai parecer bobo o que eu vou falar, tá? Mas aguenta aí. E as leves são leves e as graves são graves. E parece meio bobo, meio idiota o que eu tô falando, né? Mas se você entendeu o que eu quis dizer, já vai facilitar 50% o caminho. O que eu tô querendo dizer é que ao memorizar as médias e você se deparar com uma questão e você fala, cara, essa aqui não é média, porque as médias eu já sei. E não é nenhuma das que eu memorizei. Então, vai me sobrar ser leve ou ser grave. E eu quero que você entenda isso. A leve é leve e a grave é grave. Então, por exemplo, tá lá, como caiu numa prova. O servidor que frauda uma licitação. Fraudou uma licitação. Memorizei as médias. Isso aí eu tenho que saber. As médias eu obrigatoriamente preciso saber. Memorizei as médias. E dentre as médias não tem fraudar a licitação. Então, minha gente. E aí, se não é média, ou é leve ou é grave. E as leves são leves e as graves são graves. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Só pode ser grave, não vai ser leve, entende? Tirando raríssimas exceções, mas a ideia principal é essa. Então veja a importância de você memorizar as médias, mas eu ainda tenho mais macete para te passar, tá? Não é só isso, não. Vamos lá no nosso material? Então, beleza. A ideia é memorizar as médias. As demais eu vou trabalhar em cima de uma lógica de um macete. E elas estão aqui. Médias do grupo um e aqui eu tenho ó, deixa eu mudar a cor do meu pincel, minha caneta, aliás, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, média um. E aqui eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, média dois. Então, já me ajuda muito. Essa é uma outra técnica que eu utilizo muito. Para eu memorizar uma coisa, ainda mais quando se trata de leis, eu parto sempre da quantidade. Então, eu já sei. 6 média um, 6 média dois. Então, na hora de eu memorizar, eu tenho que ter 6 média um, 6 média dois. Já me ajuda muito, tá? Porém, você percebeu que são grandes. Meu Deus do céu, como é que eu vou memorizar isso aqui? Então, por exemplo, ó, a primeira aqui, opa, desculpa, deixa eu voltar. A primeira, média um. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Olha o tamanho. 2. Ausentar-se do serviço com frequência durante o expediente sem prévia autorização. Então, até para você memorizar assim, fica meio complicado. Então, nós vamos pegar as palavras-chave. Então, eu vou fazer o seguinte: eu já coloquei aqui uma tabelinha onde eu vou montar as minhas infrações médias do grupo 1 e do grupo 2, mas eu vou pegar só as palavras-chave, porque isso já vai me facilitar muito. Então, por exemplo, ó, pessoa estranha, já eu te explico o que que é isso. Pessoa estranha. Média do grupo 1, pessoa estranha. Segundo, ausentar-se. Ausentar-se durante o expediente, aquele vou ali e já volto, sabe? Sem autorização. Então, média do grupo 1. Depois, vamos botar aqui, ó. Atividade privada. Exercer uma atividade privada. Vamos botar aqui, ó, no expediente. É, por exemplo, o servidor que está lá fazendo trabalho da faculdade, dentro do órgão, no horário do expediente, exercendo uma atividade privada que não pode. Moralidade. Praticar ato incompatível com a moralidade administrativa. Depois, praticar o comércio ou usura na repartição, lá dentro do órgão, que é vender joia, vender calcinha, vender lingerie, vender rinodê, vender tapaué, não pode. E a última, discriminar. Discriminar. Então,
Olha a diferença. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio, usura, discriminar. Pessoa estranha. Falando de uma forma mais técnica, vamos assim dizer, é quando o servidor leva alguém que não é do órgão. Tem uma questão do Sebrae que fala assim, de um servidor que levou a namorada para poder auxiliar ele lá nas funções para ele terminar logo e ir embora. Cometeu a pessoa estranha à repartição, atividade que eram dele, que eram as atividades que eram dele. Então, isso é infração média do grupo 1. Ausentar-se durante o expediente sem autorização, média do grupo 1. Ferir a moralidade administrativa, média do grupo 1. Exercer atividade privada dentro do órgão, fazer um crochê, estudar para concurso, fazer o trabalho da faculdade, é você estar dentro do órgão exercendo alguma coisa particular sua que não tem a ver nada com a função. Comércio ou usura, vender alguma coisa lá dentro do órgão. Usura é agiotagem, prestar dinheiro, cobrar juros e discriminar. Discriminar alguém por idade, etnia, raça, cor, sexo. Discriminar. Ah, não vou te atender porque você, por exemplo, sei lá, mora numa região administrativa que eu não gosto de gente que mora lá. E eu não chego perto de discriminar, tá bom? Essas são as palavras-chave. É muito mais simples do que você memorizar a frase inteira. E ó, não se preocupe, o examinador não inventa nada. Então, por exemplo, professora, que tipo de ato seria um ato que fere a moralidade administrativa? E pessoal, nem quero que você se preocupe com isso. O examinador não vai criar uma hipótese para você pensar isso fere ou não fere a moralidade. Isso seria literalmente uma questão muito passível de anulação, porque a lei não define. Então, como é que o examinador ele vai definir? Ah, mas isso fere a moralidade para você, para mim pode ser que não. Então, o examinador ele vai colocar exatamente do jeito que está aqui. Um servidor feriu a moralidade administrativa. Pronto, ele só quer isso. Um servidor ausentou-se durante o expediente sem autorização da chefe imediata. Pronto. Um servidor cometeu serviço a uma pessoa estranha à repartição. Pronto. Um servidor discriminou alguém que chegou lá dentro do órgão. É isso, tá? A gente não inventa. A melhor dica que a gente pode dar para alguém que estuda a lei. Ah, mas e se a prova é cobrar a lei, o que está lá na lei. No máximo, e eu vou te mostrar porque tem uma questão aqui, ele cria uma situação e no final ele fala, mas aí essa situação foi considerada como ato que viola a moralidade administrativa. Então ele já me deu que aquela situação é considerada ato que fere a moralidade, então marque o item correto aí. Beleza? Então, esses são os médios do grupo 1. Esse é um macetezinho que eu criei tem uns 2 anos, das palavras-chave. Tem até algumas pessoas, alguns alunos, que até fizeram como se fosse uma musiquinha, pessoa estranha, ausentar-se, feriu a moralidade, porque ausentou-se para praticar o comércio, a usura, tá lá, enfim. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio, usura, discriminar. Parece, meu Deus, rapidinho você memoriza. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio, usura, discriminar. Rapidinho você memoriza e ó, não esquece mais. Quando a gente fala comércio na repartição, média do grupo 1. Agora vamos anotar as médias do grupo 2. Infrações médias do grupo 2, bora botar aqui. Ofensa física. Opa, desculpa, gente. Ofensa física em serviço, salvo em legítima defesa, que é bater em alguém, né? Meter a mão no pé do ouvido de alguém, salvo em legítima defesa própria de outra, é infração média do grupo 2. Assédio sexual ou moral. Gente, essa é a conduta mais criticada pelos alunos quando a gente dá aula. Ah, cometer assédio. Uhum, ou assédio sexual ou moral é apenas considerado como infração média do grupo 2 em que pese o nosso questionamento, a nossa revolta, seja para homem ou seja para mulher, porque sofre assédio pode ser tanto homem como pode ser mulher. Na lei, o assediador vai sofrer no máximo uma, uma suspensão, né? Que é a penalidade cabível. É só infração média. E eu te digo com propriedade. Esse é um dos itens mais cobrados em provas de concurso. Caiu recentemente na UniDF, caiu numa prova do BRB, porque toda vez que o examinador coloca ele em prova, uma penca de gente erra porque vai marcar que é grave. Porque fala, ah, por isso que eu falo para vocês, memorize as médias, memorize as médias. Se você memorizar as médias, a sua probabilidade de erro é quase zero, beleza? Então, assédio sexual moral na Lei 840 é a infração média do grupo 2, beleza? Que mais? Coagir ou aliciar alguém. Coagir ou aliciar alguém. Falando um português claro, é apurrinhar um juízo, ficar pressionando a pessoa, coagindo ela, sabe? Média do grupo 2 é atividade privada.
praticar atividade privada, só que fora do expediente. Vou botar aqui, ó, fora do expediente. E, gente, ó, isso aqui é diferente. Você vê que aqui também tem atividade privada, né? Mas a atividade privada média do grupo 2 é quando o servidor exerce uma atividade privada fora do horário de trabalho, fora do expediente, mas da qual o cargo dele proíbe. Então, por exemplo, servidores do judiciário não podem ser advogados. Ah, professora, não pode ser no horário de expediente, mas fora do expediente ele pode? Não. A legislação proíbe que servidores do judiciário advoguem. Lá fora do expediente mesmo, lá durante o final de semana, não pode. A advocacia é incompatível com, é uma atividade privada, incompatível com o cargo do servidor. Percebe? Policiais, que não podem ser, por exemplo, segurança de boate, de loja, em que pese a gente vê, às vezes, ouvir alguma história de que foi, que não foi, enfim. Mas não pode. Ah, mas é fora do expediente. Mas é fora mesmo do expediente. A média do grupo um, presta atenção, é exercer atividade privada durante o horário do expediente. Tá lá trabalhando particular, corrigindo diário no órgão público, é professor também, tá lá de corrigindo diário. Não pode. Quando eu falo no órgão público, que não é escola, né? Então, o cara é professor de uma escola particular, mas é servidor, por exemplo, de uma secretaria. É professor de inglês e tá lá na secretaria durante o horário do expediente corrigindo a prova. Exercendo uma atividade privada, porque eu tô falando de professor de escola privada, de um curso de inglês aí particular, que está corrigindo as provas lá dos alunos da escola do inglês particular deles, enfim, né? No horário do expediente. Porque eu tô sem fazer nada, eu vou, se não tiver nada para fazer, segundo a lei, você não deve fazer absolutamente nada. Esperar um serviço ou caçar um serviço para tu, né? E aí, assim, fazer durante o horário do expediente é média do grupo um. Exercer uma atividade privada que o seu cargo te proíbe fora do expediente, mesmo fora do expediente, é média do grupo 2. Eu te dei o exemplo do servidor do judiciário que não pode advogar e de um policial que não pode exercer atividade de ser segurança, tal, tal. Mas, gente, isso depende de cargo para cargo. Nem todo cargo é assim. Quem é professor da Secretaria de Educação não tem proibição de ser professor de escola particular. Não tem problema. Mas nesse caso específico do servidor do judiciário, que é bacharel em direito, ele não pode exercer a advocacia. Entende? Então, exercer uma atividade privada incompatível com o cargo. E é fora do expediente mesmo que não pode, não pode, não pode. Então, vai depender de cada, do plano de carreira de cada cargo. Uns têm isso, outros nem têm isso. Combinado? Outra infração, vamos colocar lá, infração média do grupo 2. Ai, desculpa, gente. Média do grupo 2 é usar recursos computacionais. E a lei fala exatamente usar recursos computacionais, ou seja, usar o computador, por exemplo, para disseminar vírus, cavalos de Troia, para disponibilizar em sites do serviço público propaganda. Então, por exemplo, porque meu marido é dono do Lava Jato, lava mais com carinho. E eu usar o computador para divulgar lá na intranet do meu órgão. Ó, gente, quem é servidor aqui tem desconto lá no Lava Jato do meu marido aqui, ó. Usar recurso computacional, usar o computador, tá bom? Para você disseminar vírus, você divulgar, fazer propaganda de coisa que não tem nada a ver com o órgão, enfim. E por fim, fornecer senha de acesso a uma pessoa não autorizada, fornecer senha ou então o crachá para a pessoa entrar no órgão público, acessar um sistema, sem, obviamente, pessoa que não tenha. Então, assim, médias do grupo 2, ofensa física em serviço, salvo em legítima defesa, assédio sexual moral, coagir ou aliciar, exercer atividade privada fora do expediente, usar recursos computacionais, e aí não me importa o que ele vai falar. Porque usou recurso computacional para passar vírus. Usou recurso computacional para fazer divulgação particular. E fornecer senha, sabe quando o servidor passa a senha dele para uma outra pessoa acessar o sistema? Ou fornece o crachá dele para uma pessoa entrar, se passar por ele, mesmo que não haja maldade nisso. Não, mas foi só para o fulano entrar. Mas não pode. Essas são as médias do grupo 2 e aí não tem jeito. É necessário memorizar média do grupo 1, média do grupo 2. Repeat, repeat, repete aí comigo. Médias do grupo 1. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio ou usura e discriminar. Não são 6? Fechou 6. Médias do grupo 2. Ofensa física, assédio sexual moral, coagir ou aliciar, atividade privada fora do expediente, usar recursos computacionais e fornecer senha. 6 também. Lembra que são 6, 6? Pronto.
memorizou. E aí eu repito, isso aqui literalmente não tem jeito, mas do jeito que tá aqui, já facilita muito do que pegar a frase inteira lá e memorizar. Memorizei as médias, começou a ler o item. Sobre isso, marque a opção correta. Sobre um servidor que fez isso e aquilo. Aí você já viu. Não é isso, não é nem uma média do grupo 1, não é a média do grupo 2. Bem, lê o item de prova. Não é nenhuma dessas que você já memorizou. E agora? Ou vai ser leve, ou vai ser grave. Vou te ensinar um macetezinho, tá? Como regra, as leves são situações em que o problema é lá dentro do órgão. Lá dentro do órgão. Não atinge as pessoas lá fora. Não atinge o interesse público lá fora. O problema é ali dentro do órgão. Então, veja bem. Pegou o item de prova, leu. Não é média um, não é média 2 porque eu já memorizei elas. Se eu visualizar que o problema é interno, lá dentro do órgão, envolve lá dentro, não atinge as pessoas lá fora, não atinge o particular lá fora, não atinge o interesse público lá fora, ela vai ser leve, beleza? E aí, obviamente, se você lê o item, não é nenhuma média, não é um problema lá dentro do órgão, lá dentro, vai ser infração grave, combinado? Então a ideia é o seguinte: pegou a prova, pegou a questão, leia. Primeiro passo, identificar se é média um ou média 2 que você precisa memorizar. Não é. Professora, já li aqui, não é nenhuma média um média 2. Tá, mas e aí? O problema é lá dentro do órgão, é lá dentro, lá dentro, lá dentro, não atinge pessoas lá fora, não atinge o interesse público, não atinge, é lá dentro, então vai ser leve. Agora, deixa eu falar um. Aí, obviamente, o que não é um nem outro vai ser a grave. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não adianta você memorizar as leves, de que leve vai ser sempre um problema lá dentro. Olhe bem. Para você marcar leve, você tem que excluir as médias, entendeu? Então é uma coisa casada com a outra. Se você for para a prova, não, é fácil, é só o problema é lá dentro, ele é leve. Vai dar problema. Porque, por exemplo, comércio no recinto da repartição. O comércio é lá dentro. O comércio é lá dentro. E o comércio é média do grupo um, entende? Então, para você chegar nas leves, marcar uma leve, levando em consideração que o problema é lá dentro do órgão, primeiro você tem que excluir as médias. Então, vá nessa sequência, tem que seguir essa sequência, senão não vai dar certo nada. Memorize as médias, não é média 1, média 2, analise o problema é lá dentro do órgão, então, muito provavelmente é leve, né? Então, esse é o macete, obviamente, tem algumas exceções, mas isso aqui acaba dando muito, muito certo, tá bom? E as graves? As graves a gente vai por exclusão mesmo, porque realmente são coisas muito graves. Por exemplo, violar a segurança do sistema da administração, corrupção, receber propina, então são coisas graves. E eu vou te dar um macetezinho sobre as graves, tá? Ele vai ajudar muito também. Deixa eu achar um cantinho aqui no nosso material. Deixa eu achar aqui um cantinho aqui no material, aqui, ó. Macete para graves, mas eu não é para todas não, tá? É um macetezinho que ajuda, tem outras graves, mas esse aqui vai ajudar um bocadinho, ó. Se a conduta começar com in, seja in ou im, ela vai ser grave. Começou com in, ela é grave. A diferença é quando é in, vai ser grave do grupo um. Quando é IM de Maria, é grave do grupo 2. Mas começou com IN, pode marcar que a infração é grave. Por exemplo, inassiduidade habitual é grave. Outro exemplo, incontinência pública. Vou botar assim, ó, incontinência pública, que é não se conter, conduta escandalosa na repartição, enfim, é grave do grupo um também. É, incontinência, inassiduidade, incontinência. IM de Maria aqui, ó, improbidade administrativa. IM é grave do grupo 2, beleza? Começou com in, é grave do grupo 1, in, né? Não, se for in, é grave do mesmo jeito, né? IM ou IN. Mas se for IN de navio, grave do grupo 1. Se foi IM de M de Maria, é grave do grupo 2. Esses são alguns exemplos, tá? Insubordinação, vou botar aqui, ó, por exemplo, insubordinação grave em serviço, inassiduidade, incontinência, improbidade. Agora, pessoal,
Tem outras graves, não são só essas, mas esse é um macetezinho que ajuda demais, tá bom? Começou com o servidor cometeu insubordinação grave, já sei. Demissão, é grave, a conduta é grave. Se é insubordinação, começa com IN, grave do grupo 1. Porque o servidor ele cometeu ato de improbidade administrativa. É grave, só que grave do grupo 2. Incontinência, inassiduidade, por aí vai, tá bom? Agora, tem outras graves que não começam com I, mas esse macetezinho ajuda demais. Tem outras graves. Não somente essas condutas começam com I, mas quando elas sempre aparecem. Isso ajuda demais, tá bom? Vamos treinar um pouquinho? Antes da gente treinar, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Lembra das leves que eu falei que o problema era lá dentro? Por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Descumprir dever funcional ou decisões emanadas dos órgãos. Quando descumpre um dever funcional, não é lá dentro? Não é lá dentro? Retirar sem prévia anuência da chefia imediata qualquer documento, não é lá dentro? Servidor lá dentro? Atingiu pessoas lá fora, lá. Não, o problema é lá dentro da administração. Deixar de praticar ato necessário à apuração de infração disciplinar, retardar indevidamente sua prática ou dar causa à prescrição. Lá dentro, ó, deixar de praticar um ato. Você vai perceber que são condutas muito internas, ó. Recusar-se quando solicitado a prestar informações de que tenha conhecimento e razão de suas atribuições. Lá dentro, tá vendo? Deixou de prestar informação. Recusar-se injustificadamente a integrar uma comissão ou grupo de trabalho ou deixar de atender designação para compor uma comissão ou grupo de trabalho para atuar como perito. Lá dentro, um grupo de trabalho lá dentro. Recusar a fé a um documento, porque é negar a veracidade de um documento público lá dentro. Negar-se a participar de programa de treinamento exigido de todos os servidores lá dentro, tá vendo? Não comparecer quando convocado para uma perícia médica lá dentro, lá dentro. Tudo envolve condutas que são internas, tá bom? Deixa eu pegar um negócio aqui interessante, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Acessar, armazenar ou transferir intencionalmente com recursos eletrônicos da administração pública ou posto à sua disposição informação de conteúdo pornográfico ou erótico. Gente, esse item aqui, o pessoal, o que? Professora, mas servidor que literalmente acessa por meio de recursos da administração, um celular, por exemplo, material pornográfico, você fala, mas aí não é grave isso? Veja bem, raciocínio. Quando o servidor está lá acessando, não é lá dentro do órgão, acessando pelos recursos da administração, armazenando lá dentro, não é dentro do órgão, o problema não é lá dentro, atingiu pessoas lá fora, atingiu o público lá fora. Não. Por isso ela é leve. E cuidado para não confundir com usar recursos computacionais. A leve não fala em usar recursos computacionais, fala acessar por meios eletrônicos da administração, e a gente está falando de um celular, por exemplo, tá bom? Então o problema é lá dentro, lá dentro, lá dentro. Portanto, ela é leve. E aí eu repito, primeiro você memoriza as médias. Não é média. Ah, professora, mas usar recursos computacionais não é lá dentro? Sim, mas eu não te falei que primeiro você memoriza as médias, aí quando não é as médias, que é outra situação, e que é lá dentro, aí vai ser leve, tá bom? Vamos treinar, vamos fazer questões para a gente treinar isso aqui. Então vamos lá? Vamos treinar as infrações para a memorização. Bora! Item número 1. Com base nos termos da Lei Complementar 840, deixa eu só mudar meu. Ah, não, já está vermelho. Que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e das fundações públicas, e considerando que, hipoteticamente, um servidor público, no exercício de suas funções junto à DASA, recuse fé a documento público. Recusar a fé é negar, não querer receber um documento público. Por exemplo, eu vi uma situação que não é bem o caso, não, mas serve pelo menos para você visualizar. De um candidato que fazer prova de um concurso, e ele perdeu o RG dele, a identidade, e aí ele levou a CTPS. Ele chegou lá, a pessoa, a gente não tem como fazer prova, mas é um documento público de identidade. Não, mas não tem que ser o RG, mas isso é um documento público. Foi uma luta, mas o menino conseguiu. Recusar fé de um documento público, não querer receber, negar a autenticidade daquele documento que é público, é o documento público, não é a cópia, não. Nada, chegar lá com cópia não vai dar certo, mas o servidor não pode recusar a fé de um documento público, tá bom? Então tá bom. Então, ó, foi isso que aconteceu. Assinar a alternativa correta. Então, beleza. Então, houve a conduta essa, recusar fé a documento público. Letra A. O servidor público agiu conforme o exercício regular do direito, uma vez que é liberalidade administrativa dar ou não fé pública. Claro que não. Ele fala, é liberalidade, ele pode dar ou não fé pública a um documento, receber ou não.
Falso. Ele não pode recusar a fé no documento. É infração. B. A infração disciplinar cometida pelo servidor é de natureza grave. É grave. Recusar a fé de um documento público não é lá dentro? E aí, primeiro passo. Você memorizou as médias. É alguma média? Quais são as médias? Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio ou usura e discriminar. Não é média do grupo 1. Média do grupo 2. Ofensa física em serviço, assédio sexual moral, coagir ou aliciar, atividade privada, usar recursos computacionais e fornecer senha. Não é nenhuma dessas. E visualize que recusar a fé não é lá dentro do órgão, não é lá dentro do órgão, então ela não é grave. Já vou dizer para você que ela é infração leve. B, não, aliás, C. A infração disciplinar cometida pelo servidor público é de natureza média? Não, porque a gente já memorizou as médias e sabe que não é. D. A infração disciplinar cometida pelo servidor é de natureza leve, ok. Sendo passível da sanção de suspensão, leve não tem suspensão. Quem comete infração leve vai receber penalidade de advertência. Suspensão é para médio, a gente ainda não estudou ainda as infrações, mas mais para frente vai vir. E letra E. A infração disciplinar cometida pelo servidor é de natureza leve, ok, sendo passível da sanção de advertência, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor certinho. Mas eu não quero que nesse momento você se preocupe com a penalidade. Ah, mas se advertências. Essa aula é para você identificar as infrações. A gente já sabia que ela era infração leve, tá bom? Agora vamos para o próximo item. 2. Considere hipoteticamente que um servidor civil titular do cargo efetivo do Distrito Federal ausentou-se habitualmente de suas funções, de forma a caracterizar a infração disciplinar definida como inassiduidade habitual. Então, o item já me falou que ele não apenas faltava, porque se fosse só se ausentar, ausentou-se durante o expediente sem autoridade. Não. Ausentar-se, assim, só foi uma vez, pouquinho, duas, três é média, mas a ausência dele era habitual, que foi considerado como inassiduidade. Não começa com inassiduidade, então a infração grave. E mais precisamente grave do grupo 1. Grave do grupo 1, não é IN? Então ele fala: referido servidor se condenado, se condenado, pode ter contra si aplicada validamente a pena de advertência não, suspensão não, advertência não. Sobrou letra B e letra E. B de bola, demissão, por se tratar de infração grave do grupo 1. Beleza, até aqui tá certo. Pela qual se impõe ao servidor efetiva a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser combinada com o impedimento de uma nova investidura. Não quero que você se preocupe com a penalidade, mas não é demissão, não é grave, grave do grupo 1. Agora, olha a letra E, ó. Demissão por se tratar de infração média do grupo. Média não, do grupo 2 piorou. Letra B é o item correto. Combinado? Mas eu não quero que você se preocupe com a demissão, que vai gerar o impedimento de uma nova investidura. As penalidades vai ficar para nosso próximo passagem do nosso carnaval do concurseiro, tá bom? Eu quero só que você identifique que quando ele cometeu inassiduidade habitual, veja bem, na questão se ele falasse, ele se ausentou durante o expediente sem autorização. Só se ausentou? Média do grupo 1. Mas ele se ausentou habitualmente, o que caracterizou a inassiduidade habitual. O enunciado já me disse que o que ele fez foi considerado como inassiduidade. Começou com in, é grave. E se é IN de navio, inassiduidade, grave do grupo 1. Beleza? Próximo item, item de número 3. De acordo com a Lei Orgânica do DF, a Lei 840, julgue o item, é classificada como infração disciplinar grave a prática de ato incompatível com a moralidade. Lembra? Não. Moralidade é considerado como infração média do grupo 1. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio, usura e discriminar. E como infração leve, a prática de comércio. Lembra? Comércio não é leve, comércio é média também do grupo 1. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, comércio ou usura na repartição, né? E discriminar. Então, 3, o item está errado. Ambas são infrações médias do grupo 1. 4. Suponha que determinado servidor público distrital, submetido à Lei Complementar 840, tenha usado dolosamente conhecimentos e informações adquiridos no exercício de suas atribuições para tornar vulneráveis os sites da respectiva repartição.
O ato tornou-se conhecido pela chefia da repartição, onde ele ocorreu em 23 de novembro de 2011, uma quarta-feira. Realizou-se a instauração de processo administrativo em 22 de setembro de 2016, uma quinta-feira. Foi então apresentado o relatório final pela comissão processante, ao qual foi acolhido, e o processo julgado pela autoridade competente com a penalidade de demissão, publicado no Diário Oficial de 17 de dezembro de 2021, uma sexta-feira. Com base na situação hipotética apresentada, julgo o item correto de acordo com o referido estatuto funcional. Eu coloquei adaptada porque essa questão é de múltipla escolha, A, B, C, D, mas eu deixei só o que nos interessa, que é uma alternativa só para julgar. A conduta descrita classifica-se como infração média do grupo 2 e assim somente poderia redundar em penalidade de demissão. Primeiro, média não é demissão. Em caso de reincidência. Ah, tá, em caso de reincidência. Mas, ele disse que o servidor. Qual foi a conduta que o servidor praticou? Ele, utilizando-se dos seus conhecimentos, ele tornou vulneráveis os sites da respectiva repartição. Tornou vulnerável. Raciocínio. Ele falou que isso era a média do grupo 2. Quais são as médias do grupo 2? Ofensa física, assédio sexual ou moral, coagiu aliciar, atividade privada fora do expediente, usar recursos computacionais. Mas a questão não falou que ele usou recursos computacionais. Falou que ele usou seus conhecimentos para tornar vulneráveis os sites. Gente, para ser média, tem que ter as palavras. Como eu falei para vocês, tem que aparecer. Usou recursos computacionais para disseminar vírus. O item não fala que usou recursos computacionais. Só fala que ele usou o conhecimento que ele tem para tornar vulnerável o sistema, o site. Mas não está dizendo. Aí, sabe qual é o nosso erro? Sabe qual é o nosso erro? Ah, mas aí para ele fazer isso, ele teve que usar recursos computacionais. É inventar. E eu não quero que você invente. Não tá ali o que está na lei, não é o que está, não é média. Isso não é infração média, nem um, nem dois. E eu vou dizer para você, ela é considerada como infração grave. Mas o seu trabalho aqui é saber que ela não é média, para você marcar que o item está errado. E aí, nesse momento, mas e qual que é? Você consegue visualizar que nesse momento, se eu tivesse na prova agora, o que é, não me importaria, mas o que me importa é, ela não é média. Ela não é média porque as médias, a probabilidade de cair uma média é gigantesca. Então ele fala, usou os seus conhecimentos para violar um sistema, um site. Não falou de ofensa física, não falou de assédio sexual moral, não falou de coagir ou aliciar, não está falando a questão de exercer atividade compatível com o expediente, não está falando de usar recursos computacionais nem de fornecer senha. Então não é média, tá bom? Então aqui eu já sei que o item está errado. E na verdade ela não é média, ela é infração grave, mais precisamente grave do grupo 1, tá bom? Falso. Próximo item, item 5. Analise a seguinte situação hipotética. Júlia, servidora ocupante cargo de técnico administrativo em educação da Secretaria de Educação do DF, recebeu 2 advertências escritas de sua chefia imediata no mês passado, após retirar, sem prévia anuência da chefia imediata, um objeto da repartição. Essa semana, a chefia constatou novamente que a servidora retirou o objeto sem prévia anuência da chefia. Reincidência. Você consegue visualizar que foi lá dentro o problema? Ela retirou o objeto. Se foi lá dentro, ela cometeu infração leve, não foi? Só que ela reincidiu. Ao reincidir na leve, a servidora vai estar sujeita, aliás, sujeita à média, não. Ao reincidir na leve, ela vai estar sujeita à pena, que é da média, que é a suspensão. Então, a reincidência numa infração leve gera aí a penalidade que é da média, que seria uma suspensão. Ele fala, de acordo com o regime disciplinar instituído pela Lei 840, a conduta da servidora é sujeita à penalidade de suspensão em razão da incidência das faltas puníveis com advertência. Certinho, verdadeiro. Era para ser uma advertência, porque é leve. O que ela fez é leve. Só que ela cometeu não sei quantas, então ela reincidiu. Reincidência na leve gera a penalidade que é da média, no caso a suspensão. Se for leve, advertência, se for média, suspensão. Como reincidiu na leve, aí já não é mais advertência, aí vai ter que aplicar uma suspensão. Mas veja a conduta. A minha preocupação nesse momento é a conduta. Retirou o objeto da repartição sem anuência do chefe. Não é média. Se não é média e o problema é lá dentro, ela vai ser uma infração leve. Só que a servidora reincidiu e aí foi punida com suspensão. 6. Mariana, ocupante do cargo de coordenador censitário da Secretaria de Planejamento, que nunca sofreu qualquer sanção disciplinar no exercício de suas funções, opôs resistência justificada ao andamento de um documento e
processo. Opor resistência é você segurar o andamento de um documento, não dar encaminhamento para ele, tipo, sentou em cima do processo, do documento, não deu seguimento, tá lá enrolando com ele, lá dentro do órgão. De acordo com a Lei 840, observadas as formalidades legais, Marina será sancionada com a penalidade disciplinar de advertência, que será aplicada verbalmente. Você consegue visualizar que opor resistência não é média? Nem média grupo 1, nem média grupo 2? E o problema é lá dentro, não é lá dentro, ela resistiu ao andamento de um documento, dar sequência, dar andamento, encaminhar para uma outra sala. Então, isso aqui é infração leve. Qual a penalidade cabível quando a gente tem infração leve? Advertência. Mas, povo bonito, advertência só pode se dar por escrito. Verbalmente não tem como. Não se aplica penalidade de advertência verbal. Portanto, o item só está errado porque ela não é verbal. Mas realmente, a penalidade é sim uma advertência, porque o que ela fez é considerado como infração leve. Não é média. Usa o macete. Ai, professora, como é que eu vou saber que não é, não, que é leve? Primeiro, não é média um. Quais são os média um? Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio, usura, discriminar. É opor resistência a um processo. Média 2. Ofensa física em serviço, assédio sexual moral, coagiu aliciar, atividade privada, usar recurso computador na fornecimento. Não é. Aí não é média. Então só pode ser leve ou grave. E o problema não é lá dentro? O servidor que opôs resistência ao andamento de um documento lá dentro do órgão, então ela é leve. Penalidade cabível, advertência. Só não pode ser verbal, teria que ser por escrito. 7. Ainda no que se refere ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. Se um servidor utilizasse do seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, ele estará sujeito à penalidade administrativa de suspensão? Para ser suspensão, teria que ser uma infração média. Nas médias que você viu que a gente memorizou, tem? Utilizasse do cargo para ter proveito pessoal em detrimento da dignidade? Não, não tem. Então eu já sei que esse item está errado, porque média um. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, moralidade, comércio, usura, discriminar. Não é isso. A questão está falando de usar ou aproveitar o cargo para em detrimento da dignidade. Não tem nenhuma média que fale isso, então ela não é média. Eu vou deixar ela aqui, ó. Ela é considerada como infração grave, porque literalmente você está tendo proveito em detrimento do cargo. É grave, aí a coisa é grave. 8. Gertrudes é servidora pública da Secretaria do Trabalho e, no exercício do seu cargo, opõe resistência justificada ao andamento de um processo. Já sabe que isso aqui é infração leve, porque não é média e é lá dentro. Após regular processo administrativo, Gertrudes é punida no ano de 2012, com pena de advertência. Beleza. Este ano de 2012, a referida funcionária pratica nova falta funcional e novamente opõe resistência justificada ao andamento de um documento. Então, nesse caso, já não vai ser mais uma advertência, vai ser uma suspensão, né? Porque aí ela reincidiu. Eu vou tirar repreensão, advertência e demissão. Sobrou a letra A e a letra B. E nesse caso, como ela reincidiu numa leve, a suspensão é pequenininha, só de, no máximo, 30 dias, letra B de bola. Combinado? Então, você viu que ela reincidiu, aí a gente aplica uma suspensão. Mas eu repito, minha preocupação na questão nessa aula é a conduta. É você visualizar que a conduta é leve. 9. João, servidor público, aliciou, coagir ou aliciar um de seus subordinados a se filiar ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se processo administrativo contra o João para apurar a conduta funcional. Concluído o procedimento, o dirigente do órgão, Antônio, aplicou a pena de suspensão por 35 dias pelo ato praticado. Considerando a situação hipotética precedente, o disposto na 840, requisitos do ato e poderes, julgue o item. A penalidade aplicada a João é incabível, uma vez que não há previsão legal expressa para a punição funcional. Errado. Coagir ou aliciar é média, lembra? Média do grupo 2. É cabível a suspensão? É cabível sim. Falso demais a questão. 10. A respeito dos agentes públicos e dos poderes, julgue o item.
Considere a seguinte situação hipotética. Lucila é servidora pública encarregada de dar sequência a procedimentos administrativos no órgão em que trabalha. Em determinado dia, ela chegou de mau humor à repartição e resolveu que nada faria, com os autos sob sua responsabilidade, deixando para dar no dia subsequente o andamento devido a eles, o que realmente fez. Então, ela deixou de fazer hoje, mas foi fazer amanhã. Na situação descrita, Lucila praticou infração média punível com suspensão, que aí ela deixou de fazer uma coisa hoje para deixar. Isso é suspensão? Não, é errado. Beleza? O que ela fez, você vê que não tem a conduta dela deixar de fazer hoje para fazer amanhã. Não é média um, não é média 2. Pessoa estranha, ausentar-se, atividade privada, comércio. Ela ficou lá enrolando lá. E o que era para fazer hoje, deixou pra fazer amanhã. Isso é o que a gente chama de desídia. Desídia é o mesmo que preguiça, corpo mole, leseira. E ó, no 840 não é média que a gente viu. E por incrível que pareça, não vai ser leve. Desídia é grave, é demissão. A moleza, a, a, a preguiça atinge sim as pessoas lá fora, hein? Não é o problema só aqui dentro, não. Atinge sim as pessoas lá fora e é considerada como grave. Olha que top. 11. Acerca dos deveres e proibições e penalidades previstas na Lei 840, julgue o item. Atrasos constantes no cumprimento da jornada de trabalho podem caracterizar uma conduta desidiosa, procedimento que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do DF, pode resultar em demissão, certinho. Acabamos de ver que a desídia atinge sim o público, o serviço público, a atividade não é média e atinge o público lá fora, atinge o serviço público e aí ela é grave. E aí, em sendo grave, penalidade cabível é a demissão, é grave do grupo 1. 12. Mário, servidor público distrital estável, encontrava-se com muitas atribuições decorrentes do cargo público que ocupa. Tendo em vista que viajaria, essa questão que eu comentei, no feriado com sua noiva para a cidade de Guarujá, resolveu repartir as atribuições de sua responsabilidade com pessoas estranhas à repartição. Pessoa estranha, já sabe que isso aqui é infração média 1. De acordo com a Lei 840, considerando que Mário possui bons antecedentes e sua atitude não resultou em prejuízo ao erário, ele estará sujeito à penalidade de advertência escrita não, porque a advertência teria que ser leve. Penalidade cabível é a suspensão. Combinado até aqui? Caramba! Cansativo, né? E aí, ó, a gente depois, agora não, porque agora a gente já deu uma geral, mas ainda no bloquinho aqui da bloquinho não, no carnaval do concurseiro, seja hoje, amanhã ou depois, a gente vai ter mais treino dessas questões, principalmente na aula de penalidades. Vai ter aula para a gente continuar esse assunto falando das penalidades. E a gente vai falar mais, fazer mais questões de infrações misturada com penalidades. Ó, treine as infrações médias. Lembra das médias, lembra do macete para as leves, o que não for nenhum nem outro vai ser grave. E não se esqueça que começou com IN, é grave. IN, grave do grupo 1, e IM, grave do grupo 2, além de outras condutas. Não somente essas são graves, mas isso aí já ajuda muito em acertar a questão. Beijo, até a próxima passagem aqui no nosso Carnaval do Concurseiro.